4, 3, 2... Minhas amigas e meus amigos, e nós voltamos para mais um bloco analisando a lei dos crimes hediondos. Eu disse às senhoras e aos senhores que nós temos várias classificações dentro da hediondez. Há crimes hediondos contra a pessoa, crimes hediondos contra o patrimônio, crimes hediondos contra a dignidade sexual, crimes hediondos contra a saúde pública, crimes hediondos contra a incolumidade pública. Quais são os crimes hediondos contra a pessoa? Vamos lá. Homicídio simples, porém só quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Homicídio qualificado sempre. Depois, a lesão dolosa gravíssima e a lesão seguida de morte, quando houver aquele nexo funcional. Ou seja, é praticado contra agente ou familiar que exerce alguma função, em geral de segurança pública. Tá? Depois, nós temos o genocídio, que está na Lei Especial 2889, que também é um crime hediondo contra a pessoa. Tá? Bom, na sequência nós temos os crimes hediondos contra o patrimônio. E eu te falei, é o latrocínio, ou seja, roubo com morte. É a extorsão 158 com morte. E é a extorsão mediante sequestro 159 com ou sem morte. Ali está a pegadinha. Roubo só com morte. Extorsão 158 só com morte. Porém, extorsão mediante sequestro 159 com ou sem morte. Sempre é crime hediondo. E aí nós chegamos nos crimes hediondos contra a dignidade sexual. Nós já vimos, coloque na tela, que o estupro em todas as suas formas é um crime hediondo. O estupro é sempre um crime hediondo em todas as suas formas. Seja no caput, ou seja, na forma simples, seja nas formas qualificadas, quando a vítima sofre uma lesão grave ou morre. Bom, se o estupro é um crime hediondo, nós, claro, temos que lembrar que o estupro de vulnerável também é. Agora nós vamos para o inciso 6º do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Lembrando sempre, meus amigos e minhas amigas, que a Lei dos Crimes Hediondos, olha aqui, é a Lei 8072 de 90. Tá? Sempre lembrando disso, a Lei 8072 de 90. Joia? Diz assim, artigo 1º, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. 6. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Veja, então agora também no caput é crime hediondo e nos parágrafos, ou seja, sempre haverá hediondez no caso do estupro de vulnerabilidade. Ainda que a vítima não morra, ainda que a vítima não sofra lesão grave, se é estupro de vulnerável, é crime hediondo. Lembrando, minhas amigas e meus amigos, que são 3 os grupos vulneráveis. Menor de 14, doentes e deficientes mentais, e quem não pode, por qualquer razão, oferecer resistência. Aqui no 3º caso, lembre do golpe Boa Noite Cinderela. Então, por exemplo, alguém põe um sonífero na bebida da moça, ela paga e é abusada sexualmente, estupro de vulnerável. Menores de 14, doentes mentais e quem não pode, por qualquer motivo, oferecer resistência. São os 3 grupos vulneráveis. A pergunta agora é, esta vulnerabilidade, ela pode ser relativizada? Esta vulnerabilidade, ou, utilizando uma expressão um pouquinho mais antiga, esta presunção de violência pode ser relativizada? Esta é a pergunta. Por exemplo,
Vamos imaginar que o menor de 14 consentiu com o ato sexual. Ou vamos imaginar que o menor de 14 já tinha tido experiência sexual anterior. Ou vamos imaginar que existe uma relação amorosa entre o menor de 14 e o agente. Eu posso relativizar esta hediondez, esta vulnerabilidade, esta presunção de violência, no caso concreto? Pessoal, a resposta é, para o STJ não. Por que para o STJ? Porque há doutrinadores que até defendem a relativização. Agora, o STJ não. E mais, aquilo que era só jurisprudência, súmula 593 do STJ, hoje é lei. É lei escrita. Tudo isso veio com a 13.718, lá de setembro de 2018. Vem aqui comigo. Olha só. Deixa eu escrever aqui. Então, no caso do estupro de vulnerável, que está no artigo 217-A do Código Penal. Lembre, esta presunção de violência é absoluta. Esta presunção de violência é absoluta. O que eu quero dizer com isto, pessoal? Pouco importa, é irrelevante o consentimento da vítima se ela tem menos de 14. É irrelevante se ela já teve experiência sexual anterior. É irrelevante se ela mantém relacionamento amoroso com a gente. Tudo isso é irrelevante, pessoal. Com base em que eu sustento isso? Vem comigo. Com base na súmula 593 do STJ e com base no parágrafo 5º do artigo 217-A do Código Penal. Tá ali. Então, com base nestes dois argumentos, eu sustento que esta presunção de violência, ela é absoluta. Súmula 593 do STJ e parágrafo 5º do artigo 217-A do Código Penal, que, aliás, foi incluído ao Código Penal em setembro de 2018 pela Lei 13.718. Tá? A presunção de violência, ela é absoluta. Joia? STJ e legislador. Na doutrina, existem autores defendendo uma relativização em algumas circunstâncias. Combinado? Vem comigo. E nós temos ainda, pessoal, mais um crime sexual que é hediondo, tá? O favorecimento da prostituição. Na verdade, este crime se chama favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual contra criança, adolescente ou vulnerável. É o crime, coloque na tela, que está no artigo 218-B do Código Penal. 218-B do Código Penal. Diz assim: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput e parágrafos 1º e 2º. Mais um crime sexual hediondo. Tá? Então, vamos mais uma vez recapitular o rol dos hediondos. São crimes hediondos contra a pessoa.
Homicídio simples, vinculado com grupo de extermínio. Homicídio qualificado, sempre. A lesão gravíssima dolosa e a lesão seguida de morte, quando houver nexo funcional contra funcionário da segurança pública ou parente. Genocídio. Lei Especial 2889. São crimes hediondos contra a pessoa. Crimes hediondos contra o patrimônio são 3. Roubo com morte, que é o latrocínio. Extorsão 158 com morte. E extorsão mediante sequestro 159 com ou sem morte. Crimes hediondos contra a dignidade sexual. Estupro 213, simples ou qualificado. Estupro de vulnerável 217A, simples ou qualificado. E favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual contra criança, adolescente ou vulnerável. É o 218B. Tá? Lá no 213, estupro simples ou qualificado. O que é isso quando eu digo simples ou qualificado? A vítima pode ou não ter morrido, pode ou não ter sofrido lesões graves. Tanto faz, o estupro é sempre crime hediondo. E também o estupro de vulnerável. E por fim, na tela, olha lá, o 218B. O 218B também é crime hediondo contra a dignidade sexual. Joia? Bom, pessoal, nós vimos crimes hediondos contra a pessoa, crimes hediondos contra o patrimônio e crimes hediondos contra a dignidade sexual. Seguindo, nós temos crimes hediondos contra a saúde pública. Vem comigo. Olha lá. Crimes hediondos contra a saúde pública. E nós começamos, meus amigos e minhas amigas, com a epidemia com resultado morte. Artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. E aí vem o inciso 7º, epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º do Código Penal. Então, não é a epidemia, é a epidemia com morte. Se cair na tua prova só epidemia, ela por si só não é crime hediondo. É só epidemia com morte. Não é simplesmente o 267. É o 267 no parágrafo 1º. E existe depois um segundo crime que é hediondo e também contra a saúde pública. Olha aqui. Apaguei. Olha lá. Que é a falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 7º-B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B, com a redação dada pela Lei 9677 de 98. É o crime do artigo 273. Portanto, este é mais um crime hediondo contra a saúde pública. É a epidemia com morte e o 273. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Tá? Bom, em relação ao 273, há uma questão super importante para eu passar a todos vocês. O 273, vem aqui comigo. Ele tem, originalmente, uma pena alta. O 273, ele originalmente traz uma pena de 10 a 15 anos, além da multa. Bom,
O que fez a Corte Especial do STJ? Colocou na balança. O 273 é um crime que ofende qual bem jurídico? Nós estamos enfrentando crimes hediondos contra a saúde pública. Joia. O 273 é um crime contra a saúde pública. Muito bem. E o tráfico de drogas? O tráfico é um crime contra a saúde pública. Colocando nesta balança o 273 com o tráfico, bom, se chega à conclusão que o tráfico hoje no Brasil causa mais malefícios que o 273. Sabem qual é a pena do tráfico? Vem aqui. Tráfico de drogas. Arrumando aqui, drogas. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Pessoal, a pena do tráfico de drogas é de 5 a 15 anos, mais multa. Então vejam o que está na tela. Vejam se é proporcional. O crime mais grave ter pena menor e o crime menos grave ter pena maior. Não é que não seja grave o 273, mas no Brasil, no nosso país, traz muito mais malefícios sociais o tráfico pessoal do que o 273. E o 273 tem pena de 10 a 15 e o tráfico de 5 a 15. O que fez a Corte Especial do STJ está fazendo até hoje? Está aplicando a lex tercia. Está aplicando a combinação de dispositivos penais. Está dizendo o seguinte: são dois crimes de perigo abstrato. Sim. São dois crimes contra a saúde pública. Sim. São dois crimes que têm natureza hedionda. Sim. O 273 eu te mostrei hediondo. E o tráfico é equiparado a hediondo. Ambos crimes de perigo abstrato. Ambos crimes que têm natureza hedionda. Ambos crimes contra a saúde pública. Então não é proporcional que o tráfico, que traz mais malefícios sociais, tenha pena menor que o 273. A Corte Especial do STJ fez assim, ó. Nós, a partir de agora, vamos trabalhar no 273 com a pena do tráfico também. Olha lá. É isso. Então, na verdade, nós vamos utilizar para os dois crimes, para o tráfico de drogas e para o 273, a pena de 5 a 15. Tá? A pena original do 273, de 10 a 15, foi considerada inconstitucional, porque desproporcional pelo STJ, pela Corte Especial do STJ. E no lugar dela, o STJ está mandando aplicar a pena do tráfico. Não é que o 273 todo não possa mais vigiar. Não, ele está lá, bonitaço. É só a pena, aquilo que se conhece, pessoal, como preceito secundário em direito penal. O preceito secundário foi considerado inconstitucional, mas o preceito primário, que é o 273 em si, a descrição dele, está lá, intacto, continua surtindo efeitos. A pena do 273 é inconstitucional. No lugar dela, aplicamos a pena do tráfico. Combinado? Então, deixa eu limpar tudo isso aqui. Vamos revisar. O que nós vimos até agora? Que existem crimes hediondos contra a pessoa, crimes hediondos contra o patrimônio, crimes hediondos contra a dignidade sexual e crimes hediondos contra a saúde pública. Contra a pessoa, homicídio simples com grupo de extermínio, qualificado sempre.
lesão dolosa gravíssima em seguida de morte com aquele nexo funcional. E genocídio contra a pessoa. Contra o patrimônio, roubo com morte, que é o latrocínio. Extorsão 158 com morte. Extorsão mediante sequestro 159 com ou sem morte. Matamos o patrimônio. Dignidade sexual. Estupro 213. Estupro de vulnerável 217A. E o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual contra criança, adolescente ou vulnerável, ou 218B. Matamos dignidade sexual. E depois crimes hediondos contra a saúde pública. Epidemia com morte, 267, parágrafo 1º, e o 273. São os crimes hediondos contra a saúde pública. Mas não acabamos ainda. Crimes hediondos contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a saúde pública, e falta umzinho, que é o crime hediondo contra a incolumidade pública. Vem aqui comigo. É aquele que foi acrescentado ao Código Penal em 2017. Leia comigo o que está na tela, por favor. Crime hediondo contra a incolumidade pública. 1. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 1º, parágrafo único da Lei dos Crimes Hediondos. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, de 56. E o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei número 10.826, de dezembro de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, todos tentados ou consumados. É como eu te disse, para ser crime hediondo tem que estar dentro do Código Penal. Todos estão no Código Penal, com exceção do genocídio e do artigo 16 do Estatuto. O que nos interessa agora é o 16 do Estatuto, que é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, vem comigo, que a posse é uma conduta intramuros e que o porte é uma conduta extramuros. A posse é intramuros e o porte é extramuros. Isto significa que se eu tenho a arma sem autorização dentro da minha casa, ou nas dependências da minha casa, ou no meu local de trabalho, se eu sou o dono, não é o empregado que vai armado para o local de trabalho, é o dono. Isto é posse. Posse é intramuros. Agora, se eu estou com a arma na via pública, na cintura, na mochila, dentro do meu carro, ou se eu deixei escondida na casa de alguém, porque ela pode estar dentro de casa e ser porte. Se não está na minha casa, eu escondi na casa de alguém, é porte. É porte. Porte é extramuros. Posse é intramuros. Mas esta arma, olhem aqui comigo, ela tem que ser de uso restrito. Uso restrito é o que está no artigo 16 do decreto 3665 de 2000. Pessoal, é o que está neste decreto 3665 de 2000. Nós temos um decreto que foi flexibilizado pelo atual presidente da República, cumprindo uma promessa de campanha dele. Não é esse. Quando, na próxima aula, nós chegarmos no Estatuto do Desarmamento, aí eu trabalho contigo, ok? Essas alterações que foram proferidas pelo atual presidente da República e que afetam o Estatuto do Desarmamento. Joia? Por hora. Você tem que saber que o 16 do Estatuto do Desarmamento, posse intramuros ou porte extramuros, é crime hediondo.
Mas a discussão não para aqui. Por quê? Porque, minhas amigas e meus amigos, o parágrafo único do artigo 1º se limita a dizer artigo 16 do Estatuto da Lei 10.826. E aí se discute. Isto vale só para o caput? Ou isto vale para o caput mais parágrafo único? Afinal, qual é o alcance do 16 aqui? Há quem defenda se o legislador, quando incluiu o 16 no parágrafo único da Lei dos Crimes Hediondos, do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, quisesse, ele teria que dizer expressamente caput é parágrafo. Se não disse, está fora o parágrafo. É só o caput. É só o caput porque não está expresso o parágrafo. Outra posição a qual eu me filio diz assim, não, é tanto o caput e o parágrafo, por uma interpretação sistemática. Por uma questão de proporcionalidade. O que é mais grave, pessoal? Portar arma sem número raspado ou com número raspado? Por favor, né? Com número raspado. Você sabe onde está a posse ou o porte de arma de fogo com número raspado? No parágrafo. Está no parágrafo único do 16, no seu inciso 4º. Se nós acolhêssemos a primeira posição que diz só é caput, só o caput é hediondo, haveria esta interpretação desproporcional e absurda de entender que portar arma sem número raspado, arma de uso restrito, né? Arma sem número raspado é crime hediondo. E com número raspado não é. Não haveria lógica nessa interpretação. Agora, existem duas posições. Qual que tem prevalecido? Esta que eu defendo. Tem prevalecido que as duas figuras são hediondas. O 16 caput e o 16 parágrafo único. Joia! Matamos todos os crimes que são hediondos contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a saúde pública e agora contra a incolumidade pública. Joia? Encerramos mais um bloco. Te encontro no próximo. Agora, o que nós faremos? Vamos aqui dar um oi para o pessoal no chat. Isso, e depois faremos o nosso intervalo. Tá? 5, 4, 3, 2. E aí, galera bonita que me assiste agora ao vivo pelo YouTube aí, no canal da Direção Concursos, tudo certo com vocês? E aí? Eu sei que a nossa internet ela está oscilando, em nome do curso eu peço desculpas. O pessoal está correndo demais para ajudar vocês aqui, para trazer para vocês uma aula de qualidade, ao vivo, gratuita aí no canal do YouTube, tá? Então peço desculpas se ela está oscilando, isto tenham certeza, tá? Isso não é nada da nossa equipe aqui, isso é a internet, que às vezes não está boa, tá, pessoal, aqui nesse local. Beleza? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha aqui. Aqui já estamos falando da discussão entre o 16 caput e o parágrafo. Legal. Prof, responde a minha do guarda municipal. Qual é a tua do guarda municipal, meu amigo? Guarda municipal. Deixa eu ver se eu acho a tua pergunta do guarda municipal. Aqui do guarda municipal. Faça de novo aí a pergunta do guarda municipal. Ah, será que a guarda municipal entra? Já entendi. Me parece que você está perguntando lá na lesão. Lesão gravíssima dolosa ou seguida de morte. Ali a lei não fala. Ali não fala. Então você não pode criar elementos que não estão expressos, tá? Ela fala no 142 da Constituição, Forças Armadas. No 144, fala nas polícias.
Depois fala na questão do sistema penitenciário e fala na Força Nacional. Tá? Não fala em guardas municipais. Tá bem? Olha lá. Artigo 16, caput parágrafo único. Já matei isso aqui também. Já respondemos. Olha lá. É o caso da jovem de 16 anos que foi violentada pelo menos por 30 homens no Rio de Janeiro. Estava dopada. Perfeito. Perfeito. Neste caso, nós temos algumas considerações. Esta jovem, ela sofreu estupro de vulnerável. Por quê? Porque eles violentaram uma menina drogada. Agora existe ali também o estupro coletivo. Esta causa de aumento de pena, estupro coletivo, bem como o corretivo, ela foi criada em setembro de 2018 pela Lei 13.718, para o estupro e o estupro de vulnerável. Antes ela existia, em geral, para todo e qualquer crime sexual. Estava no 226, inciso 1º. Agora está no 226, inciso 4º, letra A. Joia? Se tiverem alguma outra dúvida, consignem aqui. A gente vai parar um pouquinho, vamos fazer um intervalo, tomar um café e voltar com tudo para mais 3 blocos, tá? Beijo para vocês.